Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tenham todos um ótimo domingo. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Nesta oportunidade nós vamos trazer um assunto que eu já adianto para vocês que é deveras difícil de se manusear. Eu vou fazer logo a leitura bíblica aqui do texto que eu pretendo falar. Daniel 9 e 26. Vou ler aqui para vocês, 26 e 27. Pronto, para ficar melhor para o nosso entendimento, eu vou ler dos versículos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós temos aqui a famosa profecia de Daniel concernente às 70 semanas de anos. A expressão hebraica para 70 semanas estão determinadas Shavuim, Shivim, Netar. Vou repetir. Shavuim, Shivim, Netar. Traduzido ao pé da letra é 70 semanas estão determinadas. Esta profecia das 70 semanas, ela é uma das profecias mais intrigantes que nós encontramos na Bíblia judaica, no livro de Daniel. E eu quero dizer aqui para vocês que existem inúmeras interpretações sobre, não só sobre o começo das 70 semanas, como também sobre o término das 70 semanas. Como nós não vamos nos aprofundar tanto no assunto, porque aí nós teríamos que gravar vários vídeos, e cada um de 1 hora, diga-se de passagem, eu vou apenas dar aqui um ponto de vista, ou pontos de vista bem breves, sobre quando começou o decreto, que Daniel diz, sabe e entende, desde a ordem ou decreto para restaurar Jerusalém até o ungido príncipe, e por aí vai. Alguns defendem que isso aconteceu no decreto de Esdras, que o decreto de Esdras, no 7º ano de Artaxerxes, que foi em 457 a.C. Esse ponto de vista ele é defendido principalmente pelos adventistas do 7º dia. Para eles é muito importante fixar a origem do decreto, o começo, no ano 457. Mais para frente a gente vai ver por que eles insistem tanto sobre essa data. Outros colocam para 445 a.C. Pois bem,
Essa profecia das 70 semanas de Daniel, eu quero aqui focar numa coisa, não tanto no espaço de tempo, mas eu quero focar aqui em um personagem, tá bom? O que eu quero focar aqui, o que eu pretendo aqui discutir, na verdade, é sobre o que lemos no versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. A questão, a nossa pergunta é: quem é esse ele que faz aliança com o povo judeu? Já estou aqui dando a interpretação. O povo que entra em aliança com ele aqui é o povo judeu. O que não está claro, o que não é consenso entre os intérpretes, é quem é esse ele. Esse ele seria Jesus Cristo? Para muitos intérpretes, o ele aqui é uma referência a Jesus Cristo. Por exemplo, a Vulgata Latina, tradução de São Jerônimo, vertida para o português, ela deixa bem claro que esse ele aqui é o Messias, Jesus Cristo. Aqui eu já vou te dar aqui uma origem da interpretação que faz com que esse ele seja Jesus Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela defende com unhas e dentes de que ele é Jesus Cristo. Aqui eu chamo a tua atenção para uma coisa. A maior inimiga da Igreja Católica chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia, eles combatem veementemente a Igreja Católica, dizem que as interpretações da Igreja Católica são interpretações satânicas, são interpretações sem base bíblica. Porém, por ironia do destino, a Igreja Católica, neste ponto, segue exatamente a interpretação da Igreja Católica. Sim, exatamente a Igreja Adventista segue, neste ponto, a interpretação ipsilitre, ao pé da letra, daquilo que diz a Bíblia da Igreja Católica, traduzida por São Jerônimo. São Jerônimo, ele parafraseou e ele diz claramente: ele, Cristo, fará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar a hóstia, ou seja, o sacrifício e a oblação. E o povo que era seu, diz São Jerônimo, não será mais. E o povo que era seu, ou seja, os judeus, não será mais. E um povo que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí ele vai nos remeter, de acordo com São Jerônimo, aos romanos destruindo a cidade de Jerusalém, que foi com o seu povo rejeitado pelo Messias. Por que rejeitou o seu Messias? Então a Igreja Católica, no quesito ela identifica com o Messias. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela segue as mesmas pisadas da Igreja Católica, neste ponto. Ela, a Igreja Adventista, que tanto critica a Igreja Católica, é bom que você atente para isso, a maior inimiga da Igreja Católica, pois ela, neste ponto, segue exatamente a Igreja Católica, dizendo que ele é Jesus Cristo. Acontece que o texto hebraico, ele, quando foi escrito, ele de forma alguma, e mesmo depois dele ter sido escrito, aqui eu quero dar uma explicação de cunho histórico para você. Você precisa saber que antes de Jesus Cristo vir ao mundo, os judeus jamais viram aí uma alusão ao Mashiach. E eu vou lhe provar agora, pelo que diz a Septuaginta. Eu vou ler aqui o que diz a Septuaginta e você verá quão diferente é a leitura interpretativa da Bíblia Septuaginta sobre o mesmo texto que lemos. Leiamos, prestai bem atenção a cada expressão.
Eu vou ler aqui versículo 24. 70 semanas foram decididas para o teu povo e para a cidade, Sião, para o erro ser consumado e para as iniquidades escassearem e para apagar iniquidades e para compreender a visão e para justiça eterna ser dada e para a visão ser consumada e para alegrar o santo dos santos. E compreenderás e entenderás, e te regozijarás, e descobrirás preceitos para serem respondidos, e construirás Jerusalém, a cidade, para o Senhor. Versículo 26, isso na Septuaginta que eu estou lendo. E depois de 77 e 2 semanas, será removida uma unção, e não existirá. E um reino de nações destruirá a cidade, assim como o santuário com ungido. E virá a sua consumação com fúria até o tempo da consumação. Com guerra será guerreado, e a aliança prevalecerá para muitos, e regressará de novo, e será reconstruída em largura e comprimento. E conforme a consumação de tempos, e depois de 77 tempos e 62 anos, até o tempo da consumação da guerra, também a desolação será removida. Quando a aliança prevalecer durante muitas semanas, e no fim da semana, aqui já diz, no fim da semana, não no começo da semana, ou no meio da semana, como diz o texto hebraico, mas na Septuaginta diz, e no fim da semana cessará o sacrifício e a libação, e no tempo uma abominação das desolações existirá até a consumação, e uma consumação será dada pela desolação. E aí você pergunta, por que esta leitura é tão diferente? Então, a Septuaginta, como nós sabemos, ela começou a ser escrita no reinado de Ptolomeu, ali por volta do ano 285. Começou com 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. De acordo com os críticos, os historiadores, o livro de Daniel foi o último livro a entrar no cânon da Septuaginta. E, ao que tudo indica, nós, aqui fazendo uma crítica interna, a gente percebe que o livro de Daniel aqui, como temos, a tradução que nós temos para o grego, ela foi feita exatamente depois dos acontecimentos que envolveram Israel e Antíoco Epífanes. É por isso que a leitura aqui na Septuaginta, ela nos faz ver, nos seus pormenores, as guerras ocorridas entre Antíoco e os judeus. Esse Santo dos Santos aqui é o Santo dos Santos do templo mesmo judaico. Aquele que destruirá a cidade aqui é Antíoco IV Epífanes. De sorte que os tradutores da Bíblia para o grego, os 70, quando eles fizeram essa tradução aqui, conforme a leitura que eu fiz para vocês, eles pensavam aqui exatamente no que ocorreu nas guerras ocorridas entre Antíoco contra Israel. É por isso que a leitura ela é um tanto diferente do hebraico. Professor, mas e o texto hebraico? Aponta para o quê? Queridos, e aqui eu quero lhe dizer que o texto hebraico, o seu correspondente, o seu cumprimento preliminar foi exatamente ali nos dias de Antíoco IV Epífanes. Como eu já estou lhe mostrando, foi assim que foi vista a profecia de Daniel antes de Cristo. E a maior prova de que as 70 semanas de anos de Daniel 9, 24 e 27 foram direcionadas para o período de Antíoco em suas guerras contra os judeus é a Septuaginta. A leitura da Septuaginta aqui está nos dizendo claramente que essas 70 semanas elas são voltadas para o período macabeano ou para o período de Antíoco contra os judeus. Antíoco ele foi combatido pelos macabeus, por Judas e assim por diante.
A história que eu estou trazendo aqui para você, você pode encontrar nos dois livros dos Macabeus, 1 Macabeus e 2 Macabeus, que você vai encontrar pormenores sobre as guerras de Antíoco contra os judeus. Então eu quero aqui já lhe dar essa interpretação. As 70 semanas de anos de Daniel, elas eram entendidas antes da vinda de Cristo como uma referência, como um cumprimento cabal aos dias de Antíoco IV Epífanes. Aquele que instalou a abominação desoladora no lugar santo não foi outro senão Antíoco IV Epífanes. Os santos que foram perseguidos pelo chifre pequeno, conforme nós lemos ali no livro de Daniel, capítulo 7, ali não é outro senão Antíoco guerreando contra os judeus. Então, para que você entenda, aqui, vou voltar aqui para o texto hebraico, que diz, e ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Este ele, na interpretação pré-cristã, é Antíoco IV Epífanes. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Nós lemos nos livros dos Macabeus que, de fato, Antíoco IV Epífanes ele efetuou uma aliança com um grupo de judeus apóstatas. E Antíoco ele contou com a ajuda de um sumo sacerdote ímpio de entre os judeus. Antíoco, ele fez e ele conseguiu fazer essa aliança com os judeus helenizados, com os judeus que abraçaram a cultura helênica. E para ele ter sucesso nessa aliança com os judeus, ele teve que contar com o apoio de um sumo sacerdote apóstata de entre os judeus. E a leitura prossegue. Ele fará firme aliança com muitos, ou seja, Antíoco fez uma aliança com muitos judeus por uma semana. E na metade da semana, se você ler o livro de Macabeus e segundo, eu sei que a maioria não conhece. Isso aí eu sei. Mas é um erro não conhecer. Ele digo logo que é um erro crasso, um religioso não conhecer os livros de Macabeus. Os livros Macabeus eles vão nos dizer que Antíoco ele fez uma aliança sim com os judeus, mas ele exatamente rompeu com esta aliança com os judeus. E ele invadiu Israel, saqueou o templo, massacrou muitos judeus e retornou para sua pátria. E, se não me falha a memória, 2 anos depois, ou 3, estou aqui citando apenas memória, eu fiz um gráfico sobre isso, não está aqui agora e eu não quero interromper o vídeo para isso. Mas eu quero dizer que ele fez uma segunda campanha contra Israel, mais violenta do que a primeira. Mas os livros dos Macabeus vão nos contar que os Macabeus combateram Antíoco, expulsaram ele e o venceram. E Antíoco ele foi derrotado pelas mãos do próprio Senhor de uma enfermidade grave. Então é isso que o livro de Daniel vai nos mostrar, é isso que a Septuaginta vai nos mostrar. Professor, mas eu ouço falar que o ele do versículo 27, 9:27 de Daniel, é o anticristo. Aí, querido, o que você tem é uma reinterpretação cristã. Quando a igreja entra em cena, então ela passa a dar uma nova interpretação para o livro de Daniel. Ok? É preciso que você saiba disso. O que nós temos aí não é uma interpretação original do livro de Daniel. A primeira interpretação era que o ele, do versículo 27, era Antíoco, fazendo aliança com os judeus. Inclusive eu quero aqui abrir um parêntese, mas dentro do assunto lhe explicar uma coisa. Os 4 impérios ali do livro de Daniel, como eles eram vistos antes de Cristo? Primeiro, Babilônia. Segundo, Medos e Persas. Terceiro, era o Império Grego, até aí tudo bem. E o quarto era o Império Seleucida, o Império de Antíoco IV Epífanes. Era assim que era visto antes de Cristo. O quarto império, quando o livro de Daniel foi escrito ali no 2º século, aqui eu estou trazendo para você uma posição crítico-liberal, historicista. Ok, querido?
É quando o livro de Daniel, pelo menos alguma porção dele foi escrita, a porção que diz respeito, principalmente às guerras de Antíoco, aquele negócio todo, há indícios. Os historiadores, eles são unânimes em colocar a escrita do livro de Daniel ali para o segundo século. Então, quando foi escrito, o rei ímpio ali que aparece no livro de Daniel era exatamente Antíoco IV Epífanes. Era exatamente. E é por isso que antes de Cristo, os judeus eles sempre entenderam como o quarto império sendo o império greco-sírio. Porque Antíoco ele era um seleucida e ele ficou com a parte da Síria. Então, o império que massacrou os judeus, o quarto império que aparece no livro de Daniel, antes de Roma, que se deu em 63 a.C., se tornar um império mundial, antes de Roma aparecer no cenário político como um império mundial, saiba que o quarto reino era visto como sendo greco-sírio, o império seleucida, o império grego seleucida, que estava massacrando o povo judeu. Era assim que era visto os quatro impérios. Vou repetir para você. Primeiro, Babilônia. Segundo, Medos e Persas. Terceiro império, o Império Grego de Alexandre. E o quarto império era exatamente o Império Greco-Sírio, que tem por figura principal Antíoco IV Epífanes, que é o que brilha ali no livro de Daniel, lutando contra os santos, que são os judeus. Era assim que os quatro impérios eram vistos. Estou te dando essa interpretação de um ponto de vista histórico. Eu sou historiador, sou formado em História e honro a minha posição como historiador. Como historiador, eu não tenho obrigação de estar engessado a nenhuma denominação. Como historiador, eu não tenho obrigação e nem dever de ser preso ao que diz qualquer denominação. Como historiador, eu estou livre para dizer o que a história diz. E o que a história diz, o que a história nos leva a ver aí, é que o livro de Daniel, pelo menos nas porções que diz respeito ali às guerras do rei ímpio contra os santos, ali aponta claramente para Antíoco IV Epífanes. Ok, queridos? Pois bem, quando o cristianismo chega em cena, quando surge a nova interpretação cristã, os cristãos eles começam a fazer uma reinterpretação do livro de Daniel. Eles sabem que o livro de Daniel era entendido da forma que eu expliquei aqui para você. Eles sabem disso, eles sabiam. Mas os primeiros cristãos, e por primeiros cristãos eu estou aqui me referindo ao apóstolo Paulo, a Mateus, a Marcos, aos escritores sacros mesmo, eles fazem uma releitura, não só do livro de Daniel, mas de todo o Antigo Testamento. Como nós estamos falando aqui do livro de Daniel, eu quero lhe dizer que eles fazem uma releitura. Para eles, o ele do versículo 27 de Daniel 9, ali é o anticristo. Quando Paulo fala que o anticristo se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, ele estava aqui nos remetendo ao rei ímpio do livro de Daniel. O Apocalipse de João, o seu autor, que nós não sabemos sinceramente quem foi, nós não sabemos, a tradição diz que foi o apóstolo João, mas é a tradição, mas o próprio livro não diz quem foi aquele João. Isso é um tema para outro vídeo. Mas eu quero lhe dizer que João, ele também seguiu a reinterpretação do livro de Daniel. O quarto reino já não seria mais o reino greco-sírio, mas sim Roma. Isso era de praxe ali no primeiro século. Por exemplo, se você lê o livro de Apocalipse de Baruque, o quarto reino é visto ali não mais como greco-sírio, mas como o Império Romano. Nos escritos de Joséfo, o quarto reino é visto como Roma. Era a tendência ali, quando Roma entra no cenário político, quando se torna um reino forte, um reino de ferro, quando se torna a nação que domina outras, quando se torna, por assim dizer, um império. Então o livro de Daniel sofre uma reinterpretação e Roma passa a ser vista como o quarto reino no livro de Daniel. É importante você, como estudante de teologia, saber disso. E por quê, professor? Para que você possa
ter uma interpretação correta do livro de Daniel. Então eu quero lhe dizer que aqueles que interpretam ele, e ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, como sendo Cristo, estão redondamente equivocados. Nunca foi Jesus Cristo. O ele ali, inicialmente, originalmente, era Antíoco IV Epífanes, e na reinterpretação neotestamentária e seguida por muitos pais da igreja, o ele ali é o anticristo. É bem verdade que muitos pais da igreja interpretavam, sim, o ele como Jesus Cristo. Isso aí sabemos, para sermos honestos, há muitos pais da igreja, até mesmo antes de São Jerônimo, que eles viam o ele ali como uma referência ao anticristo. Mas nós temos Hipólito de Roma interpretando ele como anticristo. Nós temos muitos pais da igreja, muitos mesmo interpretando ele como sendo o anticristo. E o próprio texto hebraico, ele sugere, ele nos leva numa interpretação fidedigna, sem rodeios. O texto hebraico, ele jamais vai apontar este ele como sendo o Messias. Não, este ele não é o Messias. Este ele do versículo 27, que dizia, ele fará uma firme aliança, este ele é exatamente um rei ímpio, que fará uma aliança com o povo judeu por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Antíoco fez tudo isso. O anticristo, que é esperado, fará isso e muito mais. O anticristo, ele profanará o templo judaico. O anticristo, ele será recebido pelos judeus como o verdadeiro Messias. O anticristo, ele perseguirá a igreja. O anticristo, ele fará as maiores atrocidades. As maiores. Ok, querido? Então eu trouxe este vídeo, não vou me alongar muito, até porque o assunto é bastante polêmico, mas eu trouxe isso aqui para vocês, para que vocês pelo menos tenham uma noção e saibam que ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Ele não é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo, mas de forma nenhuma. Eu tenho um livro aqui de um antigo adventista, um dos fundadores da igreja adventista, que chama-se Uriah Smith. Ele aqui procura provar entre aspas, por A mais B, que ele é Jesus Cristo. E ele mostra, ou pelo menos ele tenta mostrar, que as 70 semanas terminaram no ano 34 da era cristã, com a morte de Estevão. Tudo isso aí são interpretações arbitrárias. Eu quero aqui só lhe certificar que mesmo na época dos pais da igreja, esse assunto das 70 semanas já era debatido. Existiam, mesmo na época dos pais da igreja, aqueles que entendiam que o ele era Cristo e que o ele era o anticristo. Existiam outros que sabiam que o ele ali era Antíoco IV Epífanes. Então esta contenda ela não é nova. Essa contenda eu posso dizer que ela é tão antiga quanto o cristianismo. É tão antiga quanto o cristianismo, tá bom, meu amigo? E, por exemplo, Clemente de Alexandria, ele entendia que as 70 semanas terminaram ali na destruição de Jerusalém. Atente bem, Clemente de Alexandria entendia que as 70 semanas de Daniel completaram-se no ano 70 da era cristã. E ele tinha suas bases. Nós temos também Tertuliano, um dos maiores intérpretes da igreja primitiva, que ele entendia também que as 70 semanas, se não estou equivocado, estou equivocado mesmo, mas o que eu li na sua obra, que ele colocava ali também 70 semanas como terminando na destruição de Jerusalém. Era isso que eles entendiam. Jerônimo também colocava sob essa mesma ótica de que as 70 semanas terminaram ali na destruição de Jerusalém. Então, os adventistas do sétimo dia, eles seguem uma variante, mas no quesito chamado ele fará uma firme aliança, os adventistas eles são católicos nesse sentido, eles seguem a interpretação católica. Veja, os adventistas do sétimo dia eles não estão seguindo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não diz que ele é Cristo. A Bíblia jamais diz isso. São os adventistas do sétimo dia que trazem essa interpretação, e diga-se de passagem, muito forçada,
E eles seguem o que diz a Igreja Católica. Eles que são tanto inimigos da Igreja Católica, eles que são ferrenhos à Igreja Católica, mas que seguem a Igreja Católica. E aqui eu quero dar um parecer. Se alguém acha que os adventistas são cristãos, pois saiba que os católicos são mais cristãos ainda. Se alguém acha que os adventistas do sétimo dia são salvos, pois saibam que os católicos também são mais salvos ainda. Professor, como assim? O ensino da Igreja Adventista, comparado ao ensino da Igreja Católica, é muito mais ofensivo, querido. É muito mais ofensivo. É um veneno de víbora o ensino da Igreja Adventista do sétimo dia. Não porque eles estão dizendo que o Ele é Jesus Cristo, mas sim pelo que decorre dessa interpretação. Eles dizem que Jesus Cristo ficou no santo lugar até 1844. Isso aqui é um tema para outro vídeo. E só em 1844, é que eles dizem que Jesus passou do santo para a presença bendita do Pai. Isso é antibíblico, a Bíblia jamais ensina assim. Eles dizem que a redenção de Cristo não foi consumada no Calvário, mas que passou a ser completada a partir de 1844. A partir de 1844 para cá, eles falam num juízo investigativo. Isso tudo, amigo, eu tenho certeza que você que está me assistindo aqui, eu tenho absoluta certeza, você não conhece as heresias da Igreja Adventista do sétimo dia. Mas eu conheço, eu estudo. Eu tenho muitos livros da Igreja Adventista e sei o que estou lhe dizendo. É um veneno mortal. Aderir às heresias da Igreja Adventista do sétimo dia é um veneno mortal. Dizer que Cristo, outra coisa que os adventistas ensinam, é que Cristo, porque eu tenho os livros de Ellen White, ela diz isso em mais de um tratado, eu tenho Nisto Cremos, eles também dizem que Cristo tinha uma natureza decaída, pecaminosa. Como professor, exatamente os adventistas do sétimo dia ensinam que Cristo tinha uma natureza decaída, ensinam que Cristo tinha uma natureza semelhante à natureza caída de Adão depois que ele pecou. O que a Bíblia não diz? A Bíblia diz que Cristo era santo, puro, imaculado. Isso vai ser tema também para outros vídeos, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.